A Fábio propôs esse tema, não foi à toa, e esse título não é à toa também. Ele foi feito com base numa campanha da FEB, a Federação Espírita Brasileira. Até trouxe o pôster da campanha, que é uma campanha maior, é uma campanha de valorização da vida. A FEB trabalha nessa campanha há muitos anos e tem vários temas dentro dela. Aborto, suicídio, violência, uso de drogas. E um dos temas é a vida em família, que a gente tem que apertar mais esse laço. E logo vocês podem achar, inclusive, esse conteúdo, é um mini livrozinho, é um folheto assim, que está no site da FEB, no menu Divulgação Campanhas. Você entra lá, vão ter todas as campanhas além dessas, sugiro a leitura. E logo depois dessa imagem muito bonita, já vem essa pergunta, que está lá no Livro dos Espíritos. Na pergunta 775, Kardec pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Então, se a gente parasse de se importar, parasse de cultivar esses laços de família, o que ia acontecer com a sociedade? E os espíritos respondem bem curto: uma recrudescência do egoísmo. Recrudescência é ficar mais evidente, ficar mais intenso. Então, o egoísmo ficaria ainda mais intenso na nossa sociedade. E para a gente começar, então, eu trouxe uma definição do que é família, porque a gente tem muita visão de família aqui da matéria, né? As pessoas que têm o mesmo sangue que a gente, e é isso. A Joana de Ângeles, lá no livro SOS Família, traz essa definição aqui, ó. É um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados em compromisso inadiável para reparação, graças à contingência reencarnatória. Então, o que é família? É um grupo de espíritos necessitados de se reajustar. Reajustar o quê? A gente sabe que a gente é espírito imortal. Essa não é a nossa primeira passagem aqui na Terra. A gente já esteve aqui, voltamos, vamos voltar outras vezes. Essas passagens por aqui, a gente conviveu com um grupo de pessoas que são nossa família, e em alguns momentos a gente se desajustou. A gente comprou uma briga, a gente perdeu a paciência, a gente teve atitudes que magoaram outras pessoas e a atitude de outras pessoas nos magoaram também. Então agora a gente precisa voltar aqui mais uma vez para se reajustar, para que a gente volte a se amar, a ser carinhoso um com o outro, para que a gente possa reparar. E isso tudo só é permitido graças à reencarnação, que a gente muitas vezes encara a reencarnação como um castigo divino, que nos colocou aqui para pagar os pecados que a gente tem que pagar, por isso que a gente sofre. E na verdade não. Na verdade a reencarnação é um presente de Deus para a gente, que é mais uma oportunidade de reajuste, para a gente fazer certo que lá atrás a gente não fez tão certo assim. E isso aqui foi o Jorge Elahá que falou numa palestra dele sobre esse mesmo tema, a vida em família. Ele fez uma comparação com o nosso trabalho aqui da matéria. Para a gente, por exemplo, conseguir um cargo de liderança, que muitas vezes a gente almeja, né? A gente quer a conquista do cargo. Mas para a gente conquistar, a gente precisa primeiro aprender o que aquele líder faz, aprender as habilidades técnicas, e aí a gente conquista aquele cargo. E a nossa passagem aqui na Terra é a mesma coisa. Para a gente ter o crescimento espiritual que a gente quer, que é o nosso objetivo aqui, antes a gente precisa aprender. Aprender um monte de coisa, que a gente não sabe nada, na verdade, a gente ainda precisa aprender um monte. E Emmanuel nos diz que a instituição família é uma das maiores instituições que vão nos ajudar com esse aprendizado para o nosso crescimento espiritual. E aí, todo mundo uma vez na vida já pensou assim: eu não pedi para nascer nessa família, eu não pedi para estar aqui, não é possível que eu tenha pedido. E aí, eu acho que é o Jorge Elahá que brinca numa palestra também, assim, ninguém pediu, a gente implorou para estar aqui. A gente implorou para ter essa oportunidade de estar aqui com as pessoas que estão aqui conosco. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 258, eu não botei a pergunta, mas o Kardec, ele pergunta assim: a gente escolhe as provas, as situações que a gente passa na Terra ou não? Alguém escolhe por nós? E os Espíritos respondem: ele mesmo escolhe o tipo de provações a que deseja submeter-se. Nisso consiste o seu livre-arbítrio.
Então sim, a gente escolheu estar aqui, a gente escolheu as pessoas que a gente gostaria de estar aqui por afinidade mesmo, a gente se afiniza. E se hoje a gente vive num lar com familiares que são desafetos, que a gente não se dá bem, a gente tem mais problema, mais atrapalha do que ajuda às vezes, é porque esses desafetos lá atrás já foram nossos amores. E a gente magoou, prejudicou de alguma forma, quebrou a confiança e hoje são desafetos. Mas se já foram amores, significa que podem ser de novo, podem vir a ser. Só que precisa daí um pouquinho de esforço nessa vida em família. E o Jorge Elahá também, nessa mesma palestra, ele fala que ninguém consegue viver sozinho, tanto que tem uma lei divina, que é a lei de sociedade, que a gente depende um do outro. E ele traz alguns exemplos. Por exemplo, para a gente aprender, para a gente ter um pouco de cultura, a gente precisa dos professores, que eles nos ensinem. Para a gente comer todo dia, a gente precisa da pessoa que planta o trigo, que colhe o trigo, que faz o pão. A gente depende um do outro para tudo. E na vida em família não seria diferente. A gente não está na família por acaso, e também não está para sofrer. Para pagar débito também não. É para cumprir com os nossos compromissos e responsabilidades de estreitar esses laços que lá atrás eles foram afrouxados. E nessa parte da palestra, o Jorge Elahá ele foi bem firme, assim, bem duro, mas achei importante trazer. Primeiro que ele deu um puxão de orelha em mim, que eu estava ouvindo a palestra e já tinha pensado umas 3 vezes assim, aquele meu parente devia estar ouvindo essa palestra. Ele precisa ouvir isso aqui, vou mandar para ele. Aí o Jorge Elahá fala assim, se é você que está ouvindo a palestra, se é você que está na casa espírita, é para você o que está sendo falado. Não é para o parente, não é para o outro, é para você. Deu assim, tá bom, né? Então, estou dando puxão de orelha aqui para vocês também. E o Jorge Elahá, ele fala que muitas vezes a gente não tem um bom relacionamento com os nossos pais, com a nossa família, e que mesmo que a gente não tenha mais nenhum relacionamento com eles, a gente sempre vai ter uma dívida eterna, principalmente para os nossos pais, porque a gente deve a nossa vida, a nossa encarnação aqui, a gente precisou de pais para estar aqui. E o presente de estar aqui na Terra é essa dívida que a gente vai ter com eles para sempre, mesmo que eles não tenham nos dado mais nada além da existência aqui. É o maior presente que eles poderiam dar. Porque, como eu comentei, a gente implorou para estar aqui, a gente queria muito estar aqui de novo e a gente precisou dessa oportunidade que os nossos pais nos deram. E aí, seguindo, a divisão que eu trouxe aqui fui eu mesma que fiz só para a gente conversar, não está em nenhuma obra essa divisão, mas o Jorge Elahá, ele comenta na palestra que se até Jesus, que é um espírito perfeito, que passou aqui na Terra, contou com uma família para apoiar, para sustentar Maria, José, seus primos, imagina nós, que não somos espíritos perfeitos, o apoio que a gente precisa da nossa família. E aí eu trouxe 3 divisões dos tipos de família. O primeiro são as famílias de desafetos. Acabei comentando um pouquinho já, mas desafeto é toda aquela pessoa que a gente não se afiniza, que a gente não concorda em muita coisa, que acaba discutindo no dia a dia. Esses são os nossos desafetos. Se a gente encarnou numa família de desafeto, não tem outra saída senão aprender com a dor, com a dificuldade e com a paciência. Porque se a gente se revoltar, se a gente quiser se afastar da família, não vai adiantar. Os caminhos, as leis de Deus, os mecanismos vão nos aproximar de novo. E se a gente não aproveitar essa oportunidade agora, dessa encarnação, a gente vai voltar em outras encarnações para quitar esses nossos compromissos. O outro tipo de família são as famílias amorosas. Quem teve o privilégio de nascer numa família amorosa também tem compromisso. Não é porque a família se dá bem, um entende o outro, pensam da mesma forma que não existe compromisso. Quando a gente está num lar amoroso, o nosso compromisso é de aprender e espalhar esse amor que a gente recebe. Porque imagina, se a gente recebe tanto amor dentro de casa e sai na rua e não consegue dividir esse amor com os outros, do que serve? Dentro de casa, todo mundo conversa bem, todo mundo se relaciona bem, aí sai na rua, não trata o outro bem, não tem paciência, aí não adianta. Então a gente tem que aprender e compartilhar e espalhar esse amor.
E o terceiro tipo de família, acho que é o primeiro convite à reflexão mais profunda que eu convido vocês hoje, é para que a gente olhe pela janela, de uma forma metafórica, olhe para o outro lado da rua, olhe para a esquina e veja aquela outra pessoa que está ali, que não é nossa mãe, não é o nosso pai, não é o nosso irmão, mas poderia ser. Aquela pessoa poderia ser a nossa mãe, nosso pai e nosso irmão. E se não é nosso, é de alguém. Então que a gente olhe, que a gente amplie esse olhar para os outros como também parte da nossa família. Porque Jesus veio com essa proposta, para que a gente enxergue na humanidade a nossa grande família. Então, na verdade, tem a família consanguínea, a família parentela, a família de amigos que a gente escolhe, mas a nossa verdadeira família é aquela que o nosso coração vai escolher para amparar, para aprender e para ensinar. E um exemplo que eu lembrei enquanto eu li essa parte é do Grupo Maria de Nazaré. Não é, Sandra? As mães que estão ali, elas formaram uma família, um grupo, elas se amparam, elas se ajudam umas às outras. E a gente também tem que fazer isso para com os outros. E a primeira frase do Livro dos Espíritos que eu trouxe falava, né, que se a gente relaxa os laços de família, o egoísmo aumenta. Então Deus criou esse instituto familiar que ninguém consegue fugir para que o egoísmo não existisse mais. Por quê? Na família a gente aprende a pensar no outro. Quem tem irmão sabe, né? Depois que tem irmão, não tem como não aprender a pensar no outro, aprender a dividir as coisas. A gente aprende a conviver com o diferente, porque mesmo que seja uma família amorosa, nem sempre a gente vai pensar igual. A gente aprende a ter tolerância, resignação com coisas que às vezes a gente não consegue mudar. A gente exercita o perdão e a gente, consequentemente de tudo isso, a gente se desenvolve espiritualmente, para a nossa melhoria, não do outro. E também foi o Jorge Lahar, nessa mesma palestra, trouxe bastante conteúdo dele. Muitas vezes a gente espera ter união na nossa família, às vezes é o que a gente mais quer, né? Que a família seja unida. E a gente espera que a união é pensar igual, que todo mundo pense igual, todo mundo concorde. E a união não é isso. A união é mesmo pensando diferente, a gente respeita a opinião um do outro. Essa que é a verdadeira união que a gente tem que buscar na vida em família. E aqui eu trouxe uma frase que não foi de Emmanuel, olha só, sempre trago de Emmanuel, é do Neio Lúcio. Está lá no livro Jesus e a Família, o Neio Lúcio fala o seguinte: o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Então, muitas vezes a gente ora a Deus pedindo para que Ele nos ajude, que Ele nos ampare. Está ali escrito amar a Deus sobre todas as coisas, mas a gente só vai verdadeiramente amar a Deus, respeitar esse Pai no momento que a gente aprender a respeitar o outro. E se a gente não respeita aqueles que vivem conosco todos os dias, imagina o resto da humanidade. E essa reflexão, se eu não me engano, foi em outra palestra do Simão Pedro. Ele chama uma atenção e eu me vi fazendo muito isso. Muitas vezes a gente tem paciência com um colega de trabalho, por exemplo, a fim de manter um ambiente amigável, né? Não vou comprar briga no trabalho, eu tenho que vir para cá todo dia trabalhar, meu ganha-pão, vou manter o ambiente amigável. A gente tem paciência com aquela pessoa que a gente não se dá bem. Às vezes na rua um estranho esbarra na gente, pede desculpa, a gente não se preocupa, tá tudo bem, acontece, ajuda a pegar as coisas e vida que segue. E em casa a gente faz o oposto. E em casa, na primeira contrariedade, na primeira momento que alguém fala uma coisa que a gente não gostou, a gente já explode. A gente já perde a paciência. Sendo que lá no trabalho a gente é substituível. A gente pode ser o melhor profissional, mas a gente pode ser substituído. Até aqui na casa espírita, a gente é trabalhador da casa espírita, mas também podem vir outros que irão nos substituir.
Na família é o único lugar que a gente não consegue ser substituído. Não tem como substituir uma mãe, um pai, uma irmã. Esse papel é nosso, é de cada um de nós. Então, por que que na rua a gente tem paciência para com o outro e dentro de casa a gente deixa isso passar? E aqui eu queria fazer o meu segundo convite da noite de hoje, é que com essa tecnologia, com a correria do dia a dia, a vida em família parece que fica cada vez mais distante, né? Fica difícil a gente ter momento todo mundo junto. E a gente tem que, mesmo que os momentos não existam, a gente pode começar a criar esses momentos, que são os contextos de aproximação. E eu trouxe algumas sugestões, podem ser várias outras. E a primeira sugestão que eu trago para que a família se aproxime, que aperte esse laço, é o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é Jesus que nos fez esse convite, a gente realiza toda semana na nossa casa, é como se a gente abrisse a porta da casa para Jesus sentar na mesa conosco. Se a gente fizer um Evangelho no Lar de 20 minutos, às vezes é até menos, se for de 20 minutos, representa menos do que 0,2% da nossa semana inteira. Então, é nada. E o benefício desse momento em família vai ser enorme, muito mais do que a gente pode imaginar. E eu coloquei ali embaixo que todos os domingos, às 8 horas da noite, no nosso Instagram, que é esse que está ali em negrito, a gente faz o Evangelho no Lar ao vivo para aqueles que não sabem como fazer, que têm dúvidas. Se quiserem participar assistindo, a gente mostra como é. Tem todo domingo, fica aqui o convite para vocês. E outras sugestões, fazer uma aula de cerâmica juntos, ver uma série, ler o mesmo livro e comentar depois, ouvir uma música, tem tanta coisa que a gente pode convidar os familiares para fazer, para que a gente vá se aproximando. E esse aqui eu lembrei muito da minha irmã. O desafio da vida em família, o maior desafio é tão difícil por quê? Porque na rua a gente é convidado a ser paciente naquele instante, naquele momento deu, passou, próximo. Na vida em família constante, o desafio de amar, de tolerar é o tempo inteiro, todo dia, sem desistir. Porque às vezes a gente tem tolerância por 10 anos. Se a gente desiste, não vai dar certo. Tem que ser o tempo inteiro. E a prova de que muitas vezes é difícil fazer isso dentro de casa é, por exemplo, você está na rua ou aqui na casa espírita, chega alguém e fala, nossa, você é tão paciente, tão querido. Se tem um irmão mesmo, por isso que eu lembrei da minha, né? Do lado, vai virar e vai falar, ela, paciente, está falando de outra pessoa, não é não. Porque dentro de casa a gente não consegue manter as máscaras, é quem a gente realmente é dentro de casa. Então, por isso que é desafiador, porque na rua é esporádico e no lar é repetição diária. E aí aqui mais uma frase, eu não coloquei, mas é de Emmanuel, agora sim é Emmanuel. Ele fala que é aí, no reduto doméstico, por trás das paredes que nos isolam do aplauso público, que a providência divina nos experimenta a madureza mental ou o proveito dos bons conselhos que ministramos. Então, muitas vezes eu estou aqui falando sobre família. Imagina se eu estou falando tudo isso e aí eu chego em casa e já perco a paciência na primeira oportunidade. O que serve, né? Então, é dentro de casa que a gente realmente vai estar sendo testado. E eu acho que talvez essa tenha sido a parte que eu mais gostei da palestra do Jorge Lahar. Ele traz uma reflexão de que cada familiar nos ensina uma coisa diferente. Às vezes um pai vai te exigir a paciência. E como é que a gente sabe o que cada um exige de nós? Não é difícil. Se tu perde a paciência o tempo inteiro com o pai, ele está te exigindo que você tenha paciência com ele. Às vezes com um filho vai ser uma firmeza, com uma mãe uma abnegação, com um outro a brandura. Cada familiar nos exige algo, e nesse exigir nos ensina algo, que a gente vai desenvolver para a gente mesmo. Porque, por exemplo, se meu pai me exige a paciência, eu vou desenvolver a paciência, quem vai ganhar a paciência sou eu, não é ele. Então a gente aprende e cresce com o que cada familiar nosso vai exigindo. E cabe a nós saber identificar o que cada um nos pede dentro de casa. Por isso que essa conversa hoje não é para aqueles que ficaram em casa. É para a gente que está aqui. Então, nas dificuldades com os familiares, por mais equivocados que muitas vezes eles estejam, o que a gente tem que mudar e que a gente tem que melhorar para que a vida em família seja mais leve e mais amorosa.
E mais uma frase de Emmanuel, ele nos faz o convite que a gente tem que amar os nossos familiares do jeito que eles são, como Deus nos confiou ele, não da forma que a gente gostaria. Muitas vezes a gente cria planos para que eu gostaria que meus pais fossem desse jeito, que meus filhos fizessem isso, que meus irmãos. Não é esse o convite, porque senão a gente vai viver frustrado. A gente tem que pensar na gente, o que a gente tem que mudar, o que a gente tem que melhorar e aceitar o outro do jeito que eles são. Não é fácil, claro, mas esse é o convite dos espíritos amigos para a gente. E aí fica a terceira grande reflexão da noite de hoje, que no Evangelho no Lar, que a gente faz aos domingos, a gente sempre deixa uma tarefa, então vou deixar uma aqui hoje também, que a gente se pergunte nessa semana, nas situações difíceis dentro de casa, que nos tiram do sério, que fazem a gente perder a paciência, que ao invés de fazer isso, a gente pare e pense, e se pergunte para a gente mesmo, o que isso está tentando me ensinar? O que eu preciso fortalecer em mim, que eu ainda não fortaleci? Não pelo outro, mas por mim mesmo. E Emmanuel, ele ainda fala que mesmo que seja difícil, então ele reconhece que é difícil, a gente tem que refazer milhares de vezes as nossas demonstrações de humildade e serviço perante as criaturas que nos cercam. Por quê? Ele finaliza dizendo que a gente tem um grupo familiar muito maior do que esse que está aqui na Terra, que a gente se lembra. A nossa família, que está nos esperando lá no plano espiritual, ela é ainda muito maior. E a gente anseia por esse reencontro. E muitos deles já estão alguns passos mais na frente que nós, evolutivos, e a gente quer alcançar eles. A gente quer chegar lá. Mas para que isso aconteça, depende de como a gente vai lidar com a nossa vida em família aqui, do agora e de hoje. E muitas vezes a gente tem situações dentro de casa que nos convidam a uma série de coisas por longos períodos de tempo. Às vezes são anos, às vezes é uma encarnação inteira nos exigindo abnegação, dedicação, paciência, enfim. E a gente sente que o retorno, a resposta, a solução não vem. Mas que a gente não fique com essa sensação de que foi em vão. Porque duas coisas, a gente tem que dar tempo ao tempo. Se a gente está fazendo tudo aquilo que nos é possível nesse momento, a gente tem que esperar. Em algum momento esse desafeto vai virar afeto. Às vezes é com a nossa insistência, com a nossa paciência todos os dias. E mesmo que não se resolva a situação nessa encarnação, a gente pelo menos vai deitar a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila de que a gente fez o que nos era possível fazer naquele momento. Então que a gente não desista de insistir nesse relacionamento, nesse estreitamento desses laços, por mais que a gente não veja a resposta imediata. Até porque essa encarnação aqui, gente, é como se fosse um segundinho na eternidade. Então, é muito pouco tempo. E todos nós temos dores que a gente carrega na alma. Há muito tempo, cada um com a sua dor. São dores muito parecidas, porque a gente sofre pelas mesmas coisas, mas cada um com as suas dores. E que a gente não, por mais que a gente se sinta sozinho dentro de casa, porque muitas vezes quando a gente carrega essa dor na alma, a gente espera que a nossa família, aqueles mais próximos da gente, nos sustentem, nos amparam. E nem sempre a gente tem esse sustento e esse amparo, mas que a gente não desanime, porque não tem união casual. A gente está aqui para aprender um com o outro. E Emmanuel, ele dá mais um puxão de orelha falando que se a gente ignorasse a instituição familiar, o que a gente tem que melhorar, constituiria falta grave, esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. Então é dentro de casa que a gente vai trabalhar para melhorar essas dores que a gente carrega na nossa alma. Porque se a gente se concentrar em melhorar o relacionamento com o pai, com a mãe, com o irmão, a gente vai ver que aos poucos as dores da nossa alma elas vão se abrandando e se findando. E aí, para finalizar, eu trouxe duas perguntas que está lá no livro Leis de Amor, de Emmanuel. O Chico Xavier e o Valdo Vieira, eles organizaram essa obra em forma de pergunta e resposta também similar ao Livro dos Espíritos. E a pergunta 7 e a pergunta 15, quem responde é o Emmanuel, eu achei importante trazer para a gente finalizar a conversa.
que a gente precisa para vencer na luta doméstica? Emmanuel diz: unge-te de paciência, amor, compreensão, devotamento, e aí o que me chamou a atenção, bom ânimo e humildade, a fim de aprender e vencer na luta doméstica. No mundo, o lar é a primeira escola de reabilitação e do reajuste. Me chamou a atenção o bom ânimo, porque às vezes a gente até tem paciência, a gente até tenta, mas a gente faz de má vontade, a gente faz se arrastando, reclamando, ai ó, tive paciência e nem valorizou, tá aí brigando comigo de novo, e aí sai bravo. Então tem que ter bom ânimo, quando a gente decide estreitar esses laços é com bom ânimo, é com alegria dentro de casa. E humildade, porque muitas vezes a gente faz e cobra do outro, né? Poxa, tô aqui tentando, tô tendo paciência contigo e tu não tá dando bola, não tá dando valor? Como assim? Então tem que ter bom ânimo e humildade. E a última pergunta, em vista de tudo isso, porque tiveram várias perguntas antes, que nos cabe fazer ante os parentes? Foi a última pergunta desse tema. Emmanuel responde: eis porque, perante os parentes e companheiros de jornada, urge consagrar-te à felicidade de todos e fazer o melhor que possas a benefício de cada um. Então, se a gente está na dúvida de como agir, do que fazer, o que a gente vai fazer? Vai trazer felicidade para todo mundo daquele lar? A gente vai beneficiar o outro que vive com a gente? Se a resposta for sim, a gente faz. Se a resposta for não, pensa mais um pouco, toma um gole de água, que nem fazia o Chico, conta até 10 e aí muda de ideia. Então, em resumo, gente, é paciência, renúncia e boa vontade. Porque não vai ser em 1 ano, 2, 3, é uma encarnação inteira e às vezes não se resolve, que a gente vai usar para estreitar esses laços. E se a gente consegue converter um desafeto em afeto, isso vai durar a eternidade inteira. A gente vai voltar em próximas encarnações como afetos, como as pessoas nos amparando, nos sustentando, que é o que a gente quer. Então o esforço de hoje vai nos recompensar na vida futura, mas hoje também já. Nenhum esforço na vida em família vai ser em vão. A mensagem era essa. Obrigada, boa noite, fiquem com Jesus.